Olá pessoal, bem-vindos a mais um Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Uma grande alegria sempre poder estar estudando a Palavra de Deus aqui com você. Sejam bem-vindos a mais esse estudo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras, à noite, estudando a Bíblia aqui juntos. Um capítulo sempre por dia, sempre estudando detalhadamente a Palavra de Deus. Vamos orar para nós iniciarmos o estudo aí dessa noite, então. Senhor, te louvamos porque podemos estudar a Tua Palavra, temos esse privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ensinar nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus, que verdadeiramente possamos sair fortalecidos após este estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o estudo é um estudo muito especial. A gente vai ver um momento onde os 12 discípulos, até então chamados discípulos, eles estão aqui, vão ser transformados em apóstolos. É um grande capítulo, né? Temos aqui 42 versículos, né? Hoje temos aqui, claro que não conseguimos entrar em detalhes com todos os versículos, mas vamos aí passar. Então, começando aí a partir do versículo 1, Mateus capítulo 10, estudando aí a partir do versículo 1, vamos acompanhar então a leitura. Diz assim: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então aqui a gente já começa, Jesus ele chama os 12 discípulos, né? Aqui a gente no livro de Mateus não tem todos os discípulos sendo chamados, como que é o chamado de cada um deles, alguns a gente já viu, mas aqui é algo interessante que pela primeira vez Jesus ele dá autoridade aos discípulos, né? O que é autoridade? O que é autoridade? Você já parou para pensar o que é autoridade? Qual a diferença que existe entre poder e autoridade? O que é autoridade? A autoridade é habilitar uma pessoa para fazer uma tarefa específica. Imagina que um guarda de trânsito, por exemplo, ele tem autoridade para fazer algumas coisas, mas não sei se você sabe, ele só pode coordenar, ele não pode multar. Existem para ser guarda de trânsito, né, para poder multar, precisa ser um policial militar, ele precisa ter a autoridade do Estado para fazer isso, né, com exceção de alguns outros, né, que são dados a eles autoridades também, né, de poder multar, né, então não é todo mundo que pode multar, né, não é qualquer pessoa que pode parar você e falar, olha, você parou aqui na frente da minha casa, eu vou te dar uma multa. As pessoas não têm autoridade para fazer isso. A autoridade é quando alguém maior habilita alguém que seria não autorizado, né, alguém justamente dá essa autoridade para que ele possa fazer isso. Não quer dizer que a pessoa vai fazer sempre, né, mas ela está dando, foi o que Jesus fez. Ele deu autoridade aos discípulos, ou seja, ele habilitou os discípulos para que eles também pudessem fazer os milagres que Jesus fazia. É algo maravilhoso que a gente vê, né? Os discípulos também aí estavam autorizados a fazer aí tudo o que Jesus fazia, os discípulos estavam autorizados a fazer também. Algo maravilhoso, que é diferente do poder, né? O poder, ele é algo diferente. Veja o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Porque os discípulos tinham recebido autoridade, mas eles precisam tanto da autoridade, ou seja, estar habilitados a fazer, como também do poder para fazer. E o poder, né, veja aqui, que é algo que foi dado a todos, né, o poder do Espírito Santo para testemunhar. Veja, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que Jesus, esse poder que estava aos discípulos, que foi dado aos apóstolos, né, também a autoridade, sem estar munido do poder, ela é ineficaz. Então, não só a autoridade, mas também o poder, Jesus ele deu a todos os seus apóstolos. E a pergunta que fica, será que nós hoje, será que os crentes de hoje têm esse poder, têm essa autoridade? O que você acha? Você acha que os crentes têm o poder? Coloca aí no chat, o que você acha? Você acha que nós temos o poder, a autoridade também para estarmos fazendo isso, né? Expulsando demônios, curar todos os tipos de doenças e autoridades, né? Isso realmente são dons que Jesus ele deu à sua igreja. É claro que nem todos têm o dom de curar, né? E será que todos aí têm também o dom de expulsar os espíritos, né? Será que isso é um dom? Será que isso é uma autoridade?
né? Na minha interpretação, sim, na minha interpretação, todos os crentes eles são munidos desse poder, tá? Do poder de realizar os milagres. Claro que, conforme o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios, a um é dado um tipo de dom, a outro é dado outro tipo de dom para a edificação da igreja, né? Mas eu creio que o corpo de Cristo como um todo juntos nós temos esse poder, né? E essa autoridade e também esse poder, né? A palavra de Deus continua, né? Vamos lá no versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, né? Veja que aqui, no versículo 1, a gente vê algo interessante. Veja aqui que Jesus ele chama os seus discípulos, né? O que é um discípulo? Discípulo é alguém que aprende. Já esses discípulos, eles no versículo 2, eles são chamados de apóstolo, né? Não sei se você sabe, mas a palavra apóstolo significa enviado. Alguém que foi enviado, ou seja, Jesus não somente ele tinha discípulos, né? Ele tinha não só os 12, ele tinha outros discípulos também, né? Mas a esses 12 Jesus ele enviou, e aqui a gente vai ver, o Mateus capítulo 10 é justamente o capítulo onde esses 12 discípulos eles são enviados, é um grupo específico que é enviado para realizar milagres, né? Ou seja, por serem enviados que são chamados de apóstolos, né? A palavra apóstolo significa aí então enviado, né? Por isso que nós temos aí esses apóstolos. E muitos perguntam, né? Será que hoje nós temos apóstolos? Será que hoje a igreja de hoje pode ter apóstolos, né? Muitos dizem que apóstolo foram só os 12, né? E hoje a igreja não tem mais apóstolos, né? Eu discordo um pouco, né? Eu creio que a palavra ao pé da letra significa enviado, ou seja, os apóstolos de hoje são os missionários, aqueles a quem as igrejas enviam para fazer o que nós vamos ver o que eles estão fazendo aqui, a abrir trabalhos, a pregar o evangelho, a estar fazendo a obra de Deus em lugares que ainda não ouviram o evangelho. Esses sim são os apóstolos, só que nós os chamamos eles de missionários, né? Não como apóstolos como um cargo de carreira, né? Ou seja, o pastor ele tem um pastor júnior, pleno, sênior, depois o pastor vai ser promovido a bispo, e depois vai ser promovido a apóstolo e depois a patriarca, né? Hoje tem igrejas aí que tem um plano de carreira pastoral bastante interessante, né? Mas não é isso, né? O apóstolo não é porque ele é mais do que um pastor, não. O apóstolo ele é um enviado, e eu creio que hoje nós temos apóstolos, mesmo porque Efésios, né? O livro de Efésios diz que Deus fez uns para apóstolos, outros para pastores, outros para professores, né? Aqueles que ensinam a palavra, outros para profetas, ou seja, existem dons diferentes dados a pessoas diferentes. E existem as pessoas que têm esse dom do apostolado, né? E por isso que eu creio que hoje existem apóstolos. Talvez eles não sejam denominados como deveriam, né? Nós o denominamos como missionários, mas esses são, na verdade, apóstolos, né? E aí, a palavra de Deus ela continua, né? Veja lá no versículo 5. Jesus ele escolhe esses 12, né? Ou seja, eles se tornam apóstolos, então. E, de novo, falando sobre apóstolos, a própria palavra de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, em certa vez, ele fala assim: olha, eu sou apóstolo não feito por mãos humanas, mas de Cristo, né? Então, apóstolos de Cristo são 12 só. Na verdade, 13, né? Tem o Judas, né? Que na verdade perdeu o seu cargo de apostolado pelo que fez. E temos o apostolado de Paulo, né? Ou seja, apóstolos feitos por Cristo, temos somente 13, claro, tirando Judas, aí sim temos 12, que seriam os 12 que nós lemos, mais o apóstolo Paulo, que também foi chamado por Cristo. Isso é importante, né? Mesmo após a morte de Cristo, Paulo também foi chamado apóstolo de Cristo. Existiam, mesmo no Novo Testamento, apóstolos feitos por mãos humanas, ou seja, aqueles que foram impostos mãos humanas e se tornaram apóstolos da igreja, né? Existem sim apóstolos no Novo Testamento que não eram os 12. Por isso que eu creio ainda hoje que existem apóstolos, né? Assim como missionários, né? Como eu falei, não como uma carreira pastoral aí, né? Veja lá que, vamos continuar então, né? Veja lá no versículo 5.
Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entres nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Veja que algo muito interessante, porque aqui o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, não vai para os gentios. Não parece estranho isso daqui, porque será que o evangelho não é para todo mundo? Por que será que Jesus ele falou, olha, não vá para os gentios, vá somente para os judeus? E é interessante, o versículo 6 ele fala, olha, de preferência, procurem pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus ele diz isso? Porque a promessa, ela primeiro foi dada para o judeu. Por isso que Jesus ele veio primeiro para o judeu e depois para as nações. Tanto que a gente vê um texto bastante conhecido, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, em outras versões, e depois do grego. Na verdade, veja que a salvação ela é para todos, mas primeiro ela foi dada ao judeu. Por quê? Porque a promessa ela veio primeiro para o povo judeu, e depois ela foi dada também aos não-judeus. Por isso que Jesus ele vem. Não é que Jesus ele está tirando as nações disso e sendo exclusivo para Israel, não é isso. Que existe uma prioridade na pregação do evangelho, sendo que o judeu ele deve estar tendo a prioridade na pregação do evangelho. Continuando, a gente vê um versículo muito interessante. Versículo 8 até o versículo 10, diz assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Aqui está falando do salário que os apóstolos iam ganhar. E aqui muitas pessoas falam, tá vendo? Aqui pastor tem que trabalhar de graça, não tem que fazer nada, E aí eu pergunto para vocês, Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, Qual que deve ser o salário de um pastor? Não sei se você já parou para pensar. Quanto que deve ganhar o pastor de uma igreja? Aquele bonitão que fica lá na frente falando, vai todo domingo falar, Eu vou dar o dízimo para ele, Tem tanto pastor aí enriquecendo às custas das pessoas, Quanto que deve ser o salário de um pastor? Não é uma pergunta simples. Como que a igreja define qual que é o salário de um pastor? Tirando algumas igrejas onde o próprio pastor ele trata a igreja como se fosse seu próprio negócio. Não estou falando dessas igrejas, talvez nem sei se podemos chamá-las de igrejas mesmo. Mas quanto que deve ser um salário de um pastor? Não sei se você já parou para se perguntar. Porque quando a gente volta lá naquele texto, às vezes a gente pode pensar... ele não deve ganhar nada, Ele deve viver às custas de esmola, das pessoas, E olhando aqui, à primeira vista, que parece que Jesus não queria que ninguém ganhasse salário nenhum, o que não é verdade, A gente percebe o próprio apóstolo Paulo, ele falando lá em 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui é interessante, porque Mateus ele diz assim, o trabalhador é digno do seu alimento. Lá em Lucas ele está dizendo, o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, existe sim um salário que deve ser pago aos pastores. Mas quanto que deve ser pago aos pastores? Qual que deve ser a referência? Muitos falam que a Bíblia não tem referência, e realmente a Bíblia não é explícita a dizer quanto que deve ser o salário, a não ser pelo versículo que nós lemos, que os bons pastores, os bons presbíteros ou pastores, eles devem ganhar um salário em dobro. Mas em dobro de quanto? Eu tenho para mim que existe um princípio, porque todos os pastores, de alguma maneira, eles sobrevivem das contribuições que são feitas na igreja, ou seja, os dízimos, E quando a gente pensa nos dízimos, a gente pensa numa coletividade, o dízimo quando foi instituído, ele na verdade ele foi instituído nas 12 tribos de Israel, no tempo onde existia ainda, quando Moisés instituiu a lei. E algo que é interessante, porque existiam 11 tribos que trabalhavam e sustentavam uma tribo, que era a tribo de Levi. Naquela época, todos os dízimos eles iam para o templo,
e do templo se sustentava a tribo de Levi, né? E era uma tribo que tinha o seu sustento aí a partir dos dízimos que haviam na igreja, que haviam no templo naquela época, né? Então, se a gente for pensar, tinha 11 tribos que sustentava, 10% de 11 tribos sustentavam uma tribo, né? Ou seja, se a gente for pensar, seria 10% de 11 é 1,1 salário, ou seja, para mim, eu tenho como base que um pastor ele deveria ganhar 10% acima da média do rebanho, né? Então, se você nunca fez esse cálculo, né, pega todos os salários das famílias, né, de toda a igreja, faz uma média, vê quanto que dá a média e põe 10% a mais, e esse talvez seja uma boa referência para um salário de um pastor, né? De novo, não é uma regra, né, mas é um parâmetro aí de quanto um pastor deveria ganhar. O que para mim, às vezes, aparece em discordância, porque tem igrejas onde pastores nem mesmo isso ganham, né? Vivem aí às custas de ter que trabalhar para poder sustentar, né? É justo que o pastor tenha assim um sustento, né? Os pastores tenham sustento também. Não é justo também que se tenham pastores aí com patrimônios aí de milhões e milhões de dólares, como temos aí em muitos lugares, né? Isso também é algo que, né, o próprio livro de Timóteo diz que o pastor não deve ser ganancioso, né? Não digo que ele não deva receber bem pelo seu trabalho, ele deva sim receber bem, mas creio que há um limite entre a divisão entre o salário pastoral e os bens da igreja, né, que são para outras finalidades, como também ajudar as pessoas, isso também é importante, ajudar os pobres, as viúvas, isso também é ministério da igreja, também deve ser utilizado aí através desse sustento também que a igreja recebe, através dos dízimos também. Nem tudo é salário pastoral. As igrejas têm conta de água, conta de luz, conta de internet para pagar tudo isso, e tem também as beneficências que são feitas também aos pobres, também tudo isso deve ser levado em conta aí também, né? Continuando então, né, vamos lá aí no versículo 11, aqui. E em qualquer cidade ou aldeia, aqui, versículo 11, em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui que Jesus está dizendo, olha, não perca tempo, né? Não fica perdendo tempo aí com pessoas que não querem saber do evangelho. Pregue uma vez para ela e parte para outra, né? Quantas pessoas aí, às vezes a gente fica... muitas pessoas não querem saber de Jesus, né? A gente fala uma vez, fala duas, as pessoas não querem. E aqui Jesus ele vai começar a falar de uma coisa que é o dia do juízo. Ou seja, Jesus ele está falando, olha, vai ter um dia que vai ter um juízo, né? E para algumas pessoas vai ter o juízo será mais rigoroso, para outras será menos rigoroso. Tem uns que acham que o juízo vai ser tudo igual, quem não quiser, todo mundo vai para o inferno, vai sofrer igual. Eu não creio assim, né? Aqui a gente tem Jesus falando que alguns sofrerão um juízo mais rigoroso, outros menos rigoroso. Então eu creio que o juízo de Deus, né, ele será mais rigoroso aí para os que rejeitaram, para os que tripudiaram, para os que blasfemaram contra Deus, né? Talvez tem pessoas boas mas não vão herdar o reino de Deus, porque não é pela nossa bondade que herdamos o reino de Deus. Talvez sofrerão menos juízo, né? Então a gente tem aí Jesus ele falando aí sobre que o juízo haverá e que haverá rigor diferente no nível de julgamento para pessoas diferentes aí, né? Vamos lá, versículo 16. Eis que os envio como profetas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem você numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não
terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Olha, Jesus ele fala algo bastante interessante aqui, né? Que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. É interessante quando Jesus ele fala isso, porque ele fala dessa perseguição, né? Ele vai falar um pouquinho dessa divisão um pouco mais para frente, a gente vai tratar sobre isso, mas ele fala que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos, né? Como ovelhas para o meio de lobos. E Jesus, irmãos, é estranho isso, né? Porque Jesus ele está enviando a gente para ser perseguido, é isso que a palavra de Deus está dizendo, basicamente, que nós sofreríamos perseguição nesse mundo, que nós falaríamos coisas que as pessoas iriam odiar a gente, né? Por isso que Jesus está falando, olha, sejam prudentes, por quê? Porque a mensagem ela vai dividir. A mensagem não é uma mensagem de inclusão, é uma mensagem de divisão. É uma mensagem onde diz, haverá juízo. É uma mensagem que diz que no final do mundo, Deus separará os bodes das ovelhas. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem, ela é uma mensagem maravilhosa de transformação, de redenção, mas é uma mensagem de transformação também. As pessoas precisam ser transformadas. Esse capítulo vai falar sobre isso lá no finalzinho também. Irmãos, e nós precisamos saber disso, né? Nós que somos filhos de Deus, nós que fomos enviados para esse mundo de alguma maneira, somos embaixadores do Evangelho de alguma maneira aqui nessa terra, e precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos saber que as pessoas, elas não irão nos tratar bem, né? Veja que ele diz aqui que eles nos entregariam aos tribunais, seríamos açoitados, né, por conta do Evangelho. Então, o Evangelho ele traz sim perseguição, né? Então, será que nós estamos dispostos a sofrer essa perseguição por causa do Evangelho? Né? Hoje a gente vive no mundo do politicamente correto, né? Quantos crentes hoje não querem dizer que são crentes, né? Não querem expressar a sua fé, querem viver uma vida politicamente correta, né? Aceitando todo mundo, uma mensagem inclusiva para que... né, uma mensagem onde Deus, na verdade, não vai condenar todo mundo pode escolher o que quiser. Não é essa a mensagem do Evangelho, infelizmente. Né? Muitas pessoas queriam que fosse assim, mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura, né? Tanto que a gente vê aqui que um irmão vai entregar à morte outro irmão. Né? Filhos que se levantarão contra os seus pais. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela confronta, meus irmãos. A mensagem do Evangelho, ela faz com que as pessoas, elas precisem se decidir. Né? O Evangelho de Cristo, ou nós somos dele, ou estamos fora do reino. Né? E mesmo dentro de uma família, quantas pessoas às vezes aceitam a Cristo, recebem a mensagem do Evangelho, mas têm medo de falar por conta, o que minha família vai dizer, o que meu pai e minha mãe vai dizer, o que meu irmão, o que meus filhos vão dizer. Quantas pessoas hoje creem em Jesus Cristo, mas têm medo de professar a sua fé por conta da sua família? Aqui Jesus ele está falando, olha, não pode isso. Né? Jesus ele vai falar aqui mais para frente um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de confessar a Jesus Cristo. Né? Não ficar o crente 007 escondido aí, aquele que ninguém conhece, né? Os espiões, né? Crente espião, ninguém sabe que ele é crente. Né? Não é possível isso, né? Não é possível viver um cristianismo dessa maneira. É imprescindível que nós venhamos aí a ser sal e luz, né? Já vimos isso ali nos capítulos anteriores aí de Mateus. Somos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo. Se não for assim, o sal será jogado na terra para ser pisado. Não é isso que Deus ele quer de nós. Deus ele quer realmente que nós venhamos a ser sal e luz aí desse mundo. Versículo 24, vamos continuar aqui. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da causa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Aí, até o versículo 28. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus aqui, nesse capítulo, ele vai falar aí sobre, assim como foi Jesus, assim como ele sofreu, os servos também sofreriam. Os servos não estão acima do seu Senhor. E eu acho muito interessante isso, porque tem uma teologia que é denominada aí a teologia do triunfalismo. Eu não sei quantos conhecem essa teologia, mas é uma teologia que diz o seguinte: Jesus sofreu por nós, agora a gente é só coisa boa, né? O que tinha para sofrer, Jesus sofreu pela gente. A gente não vai sofrer nesse mundo. Né? Que é chamada a teologia do triunfalismo. Né? Que o crente é triunfante, o crente só dá certo, o crente é só maravilha, né? Não tem aí problema nenhum. Né? Depois que eu virei cristão, nunca mais tive problema. Não sei que mundo que esse pessoal vive, né? Talvez os pregadores que pregam isso, né? Fazem isso, ganham tanto dinheiro e a vida deles é essa vida triunfante, enquanto o povo evangélico que sustentam eles aí sofrem e padecem. E talvez eles sofram e padeçam porque verdadeiramente são cristãos. Né? E veja aqui o que Jesus está dizendo, né? Nós não estamos acima de Jesus. Né? Se Jesus sofreu, nós vamos sofrer também nesse mundo. Né? Se Jesus padeceu, foi chamado de diabo, de Satanás, vão fazer a mesma coisa com a gente. Né? E Jesus ele fala. E algo interessante, né? Olha, o versículo 28 de novo, Jesus ele vai falar de novo sobre o inferno. Olha aqui que ele diz: não tema quem pode matar o corpo. Não temos que temer os homens, não, irmãos. O máximo que eles vão fazer é matar a gente. Mas para o cristão isso é o melhor que pode acontecer, porque para nós o morrer é lucro. Porque se o corpo dessa casa, né, se o nosso corpo se desfizer, temos um corpo celestial, uma casa celestial esperando por nós. Não feita por mãos humanas, né, uma casa maravilhosa por Deus. Para nós o morrer é lucro. Para o cristão morrer é lucro. Mas não precisamos temer essas pessoas que matam o corpo, mas sim temer a Deus, aquele que tem poder não só de matar o corpo, como também fazer perecer no inferno. E veja aqui que Jesus de novo está falando de inferno. Pessoas vão para o inferno. O inferno é algo real. Né? Quantas pessoas hoje não acreditam mais em inferno? Falam, como é que pode Jesus? Como que Jesus, sendo tão bom, vai mandar pessoas para o inferno? Olha, aqui precisamos conhecer Jesus. Né? Talvez isso seja uma falta de conhecimento aí de quem verdadeiramente é Jesus. Né? Continuando, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. E olha que coisa maravilhosa, né? Jesus aqui está dizendo, olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas fiquem tranquilos. O seu Pai sabe de todas as coisas. O nosso Pai Celeste, ele sabe de tudo, né? Não temam, olha o versículo 31, não temam. Nós valemos muito mais do que os passarinhos, né? Os passarinhos não fazem nada. E a comida vem para eles todas as vezes, né? Nós não precisamos temer, meus queridos. Né? A perseguição, talvez que venhamos a sofrer nesse mundo por conta do Evangelho, ela nem se compara com a glória do porvir. Ela nem é comparável. E não precisamos temer, porque mesmo nesse mundo, nenhum fio da nossa cabeça ele cai sem o consentimento de Deus. Né? Nem nada vai acontecer conosco se Deus ele não permitir. Isso a gente pode saber. Deus ele está. Não é que Deus ele colocou a gente no meio da ovelha, como ovelha no meio dos lobos, falou: tchau, gente, boa sorte, né? Vejo vocês no céu. Nada disso. Jesus é o Jesus que vai falar lá no último capítulo de Mateus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus ele está conosco. Nós não temos nada o que temer. Não temos aí realmente nada para temer, porque verdadeiramente somos aí filhos de Deus, né? Precisamos saber, né, que Jesus verdadeiramente ele quer realmente aí nos cuidar, né? O cuidado dele é muito maior, apesar de nós sabermos que sofreremos verdadeiramente perseguição aí. Versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui olha o que Jesus fala, né? Algo tremendo também. Como eu falei, muitas pessoas, às vezes dentro das suas próprias famílias, elas não querem professar a sua fé em Jesus, com medo da perseguição.
né? E aqui Jesus está dizendo, olha, se não confessarmos a Jesus, não somos verdadeiramente filhos de Deus. Se não confessarmos Ele, Ele não confessará diante do seu Pai que está no céu. Né? Ou seja, se nós negarmos a Jesus diante das pessoas, seremos negados no céu. Que triste seria isso, né? Se tivéssemos negado a Jesus. Por isso a importância, meus irmãos, de confessar a Jesus Cristo. Não ter vergonha de dizer para ninguém que é filho de Deus, que é cristão, né, que segue a Jesus Cristo, que está firme nas suas convicções, que não abre mão das suas convicções e está disposto até o fim. Né? Jesus ele diz aí que nós devemos fazer isso até o fim. Como que nós sabemos isso? Olha o que o texto continua dizendo. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Olha, meus irmãos, que evangelho duro esse, que palavras duras essas de Jesus. Né? Eu queria que Jesus tivesse uma palavra, olha, eu vim trazer paz para a terra. Né? Eu vim fazer com que ninguém brigue com ninguém, todo mundo se dê bem, vim aqui abençoar todo mundo, como talvez esse seja o evangelho, a ilusão do evangelho que todo mundo tenha. Não é isso que Jesus está falando. Olha, eu vim dividir as pessoas, eu vim dividir, fazer divisão. E isso às vezes acontece até dentro de uma família. Isso é tão sério que até mesmo famílias seriam divididas, né? De pessoas que crescem em Jesus e pessoas que não crescem em Jesus. Né? E hoje ainda existem dentro de uma família pessoas que creem em Jesus Cristo, pessoas que não creem em Jesus Cristo. Né? E aqui muitas pessoas não querem, eu não vou, para não brigar com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, eu não vou na igreja, não vou professar minha fé. Olha, isso é muito sério. Né? Se alguém ama o seu pai, a sua mãe, ou a sua esposa, ou seu filho mais do que a Jesus, né? Se está colocando isso acima do seu relacionamento com Deus, essa pessoa não é digna de Jesus. Veja o versículo 37 que diz, né, quem ama o seu familiar mais do que a Jesus não é digno de Jesus. Meus irmãos, que é algo terrível. Né? Porque isso verdadeiramente ainda acontece hoje. Né? A gente sabe que muitas pessoas passam, né, tem dentro da sua família talvez alguma religião, mas passam a crer em Jesus Cristo e às vezes são renegadas dentro da sua própria família. Realmente Jesus ele traz esse tipo de divisão também. E nós precisamos saber que Jesus, nossa fé em Jesus está acima de todas as coisas, até do que é mais precioso, que é o relacionamento familiar. Por isso que Jesus coloca, né, aqui o relacionamento familiar. Porque se ele fosse, se alguém ama a mim mais do que o dinheiro, seria fácil, né? Dinheiro a gente separa, né? É fácil separar do dinheiro, é fácil. Quem ama a mim mais do que o seu automóvel? É fácil, eu vendo o meu carro, né? Agora, como que a gente vai se desfazer de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha, né? Isso são laços eternos, né? E é difícil realmente, mas até acima disso, o nosso amor por Jesus precisa estar. O nosso relacionamento com Deus até acima disso precisa estar, até acima do relacionamento familiar. Né? Quem tem amado a sua família mais do que a Jesus, alguma coisa está errada. Né? Deus está em primeiro lugar, depois vem a família. E aí podem vir outras coisas, né? Realmente. Né? Então, nós precisamos, né, lembrar que Jesus, eles vêm sim trazer essa espada, né? E Jesus ele fala algo interessante, né? No versículo 39, algo que eu acho muito interessante, que ele fala assim: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Eu gosto muito desse texto, e eu lembro também de um texto, né, que fala, que é lá em João capítulo 12, versículo 24, que ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Né? Eu gosto muito desse texto porque aqui Jesus ele vai falar que até da nossa própria vida, né? Não é só acima da nossa família, até do nosso próprio eu. Né? Nós temos que amar a Deus até acima do que nós mesmos.
a ponto de nós dizermos não a nós mesmos, não aos nossos próprios desejos e dizer sim para Deus. Por isso que Jesus ele vai falar aí no versículo 39, olha, se você está querendo valorizar a sua vida, a sua carreira profissional, o seu status, a sua percepção na frente das pessoas, a sua imagem, né, na frente das pessoas, mais do que a Jesus, alguma coisa está errada com você. Se para você a imagem sua, isso é mais importante, né, do que você professar, pregar o evangelho, algo está errado. Se nas redes sociais nós temos, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, se a gente está fazendo post para estar parecendo bem para todo mundo, mas a gente nunca pregou o evangelho ali para as pessoas, com medo de que será que as pessoas vão dizer da gente? Não vou fazer isso, eu não vou dizer que eu sou crente, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Se isso tem acontecido, alguma coisa está errada. Né? Se nós não estamos confessando a Jesus, Jesus ele não vai confessar nós diante do Pai. Né? E aqui Jesus ele fala, olha, nós precisamos confessar a Jesus, nós precisamos sim tomar a nossa cruz, nós precisamos sim perder a nossa vida. Né? A nossa vida, essa vida não é nada, meus irmãos. Alguns anos perto do infinito da eternidade é nada. Né? E então, quem ainda não entendeu que nós precisamos dar a nossa vida para Jesus, né? E claro, vamos sofrer, às vezes vamos perder emprego, às vezes vamos apanhar, às vezes vamos sofrer divisão familiar. É a vida, né? É isso que Jesus está falando. Olha, isso vai acontecer. Por quê? Porque Jesus ele veio trazer esse tipo de divisão, apesar de saber que ele nos traz também a nossa paz, a paz dele, não uma paz como o mundo a dá, mas a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos aí a perder a nossa vida por conta de Jesus? Será que você está disposto a entregar a sua vida, a abdicar de toda a sua vida, até mesmo da sua família, se for preciso, por amor a Jesus? É algo a se pensar, algo que nós devemos refletir aí. Né? E por fim, versículo 40 a 42 diz assim, quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá sua recompensa. Veja aqui que a recompensa ela existe não só para aqueles que são enviados, daqueles que vão, dos missionários. Aqueles que ajudam os missionários também recebem recompensa de missionário. Aqueles que ajudam os profetas receberão recompensa de um profeta. Aqueles que ajudam um justo, um cristão, né? E aqui é um cristão, aqueles que ajudam um cristão receberão essa recompensa também. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que Jesus ele não somente nos envia e fala, olha, vão lá, vocês vão morrer, vocês vão abdicar, mas ele vai dizer, olha, existe uma recompensa. Né? Ele vai falar, olha, existe sim uma recompensa. Né? Eu queria terminar com um versículo que é Hebreus 11:6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu gosto muito desse texto, meus irmãos, porque nós sim somos enviados, nós sim somos chamados a renegar a nossa própria vida por amor a Jesus. Somos chamados a proferir a nossa fé em Cristo, a pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, a curar enfermos, a fazer milagres, a expulsar demônios, né? Ou seja, tirar aquilo que é mal das pessoas. Isso traz divisão. Essa mensagem ela acaba trazendo divisão e realmente é realmente um fardo duro, um fardo pesado. Mas é um fardo que tem uma recompensa, tem um galardão, sim. Existe recompensa para aqueles que se aproximam de Deus, para aqueles que querem realmente entregar a sua vida a Deus. E essa recompensa é uma recompensa maravilhosa que está aguardando por nós no porvir. Muitos são recompensados ainda nessa terra, e Jesus ele ainda faz com que tenhamos aí uns lapsos aí, daquilo que haverá no porvir, com bênçãos nessa terra ainda. Mas nada disso tem valor diante da mensagem maravilhosa do Evangelho da cruz de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos estar dispostos, a, se preciso for, a abnegar as nossas próprias vidas. Sempre estarmos aí
entregando as nossas vidas a Jesus, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, usa a minha vida para que eu possa também levar esse evangelho do reino a outras pessoas também, a estar ajudando as outras pessoas, ajudando aos irmãos também, sabendo que aqueles que assim o fazem, eles vão aí então receber a sua recompensa. De maneira nenhuma essas pessoas vão receber a recompensa. Né? Vocês se lembram aí que a gente, né, nesse texto, a mensagem desse texto foi que o tema principal é que os discípulos são transformados em apóstolos. E a minha pergunta que eu faço é para você. Será que você tem sido enviado de Deus? Será que até então o discípulo é aquele que aprende? Será que até hoje você tem sido apenas um aprendiz do Evangelho, um aprendiz das coisas de Deus? Ou verdadeiramente, será que já não é hora aí de você ser transformado em alguém que sai da posição de aprendiz e se torna numa posição de alguém que é enviado para fazer a obra de Deus? É para isso que Jesus nos chamou. Né? Você pode estar dizendo: ah, pastor, mas eu não sei nada, né? Não sei nada. Aqueles discípulos também não sabiam nada. Né? Veja lá que ele deu para eles autoridade. O que nós precisamos é o poder de Deus que já foi derramado sobre todo aquele que crê em Jesus, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Já temos tudo o que precisamos, que é o Espírito Santo de Deus. Basta nós tomarmos a decisão de dissermos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou pronto para ser enviado. Senhor, pode me enviar. E aqui não estou falando que Jesus vai enviar você lá para o Cazaquistão, não, meu irmão. Não é lá para os confins da terra. Talvez sim, mas talvez ele envie você para pregar para o seu vizinho, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, né, para as pessoas com as quais você convive aí no dia a dia. E que seja assim. Minha oração é que você possa ser transformado não só apenas num discípulo, mas também num apóstolo de Jesus, em alguém que foi enviado por Jesus para ter uma missão aqui nessa terra, para fazer alguma coisa. Você verdadeiramente possa conhecer o que Jesus ele está querendo fazer na sua vida, estar disposto, aberto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia para fazer a tua obra. Deus possa abençoar sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor ainda nos envia, Senhor Deus, para que possamos fazer coisas maravilhosas nessa terra para pregar o evangelho do reino. Perdão, Senhor, quando muitas vezes não professamos o seu evangelho, quando muitas vezes não falamos abertamente quem somos, que somos teus filhos, mas que o Senhor nos dê oportunidade, Senhor, para que possamos pregar o evangelho do reino e também ser uma bênção a tantos quantos precisam nesse mundo, Senhor Deus, trazendo essa mensagem do evangelho da tua salvação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe aí a sua vida. Até a próxima semana.